Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Plantcast, o primeiro podcast em nutrição e fisiologia de plantas do Brasil, promovido pela Compass Minerals. Eu me chamo Luiz Tanuri, estou como gerente de desenvolvimento de mercado e hoje tenho o prazer de convidar para participar dessa edição o nosso colega, Dr. Tiago Castagnon, consultor de desenvolvimento de mercado na região do Vale do Araguaia. Tiago, cumprimente aí os nossos ouvintes. Luiz, estamos aqui com uma grande satisfação estar participando desse Plantcast, né? Vamos abordar temas aqui muito relevantes para a nossa agricultura aqui. E hoje conosco temos a honra de receber um dos principais profissionais na busca do entendimento da fertilidade do solo, fisiologia e nutrição de plantas, com especial atenção ao bioma cerrado. Estou falando do professor da Universidade Federal do Mato Grosso, professor Milton Moraes. Seja bem-vindo, professor Milton. É uma satisfação tê-lo conosco nesse episódio. Tenho certeza que será um Plantcast recheado de excelentes informações e boas histórias. Professor, se apresente aos nossos ouvintes e fique à vontade aí, conte um pouco da sua trajetória e da sua experiência. Muito bom, eu que agradeço aí o convite. É um prazer estar falando aqui nesse canal, no Plantcast, né? É algo novo para nós, né? Na ciência, na agricultura como um todo, né? Falar um pouco pelas mídias digitais e o Plantcast é uma maneira muito inteligente e muito boa. É uma iniciativa de difundir a informação. Então, será um prazer compartilhar aqui alguns conhecimentos nessa área de nutrição de plantas e fisiologia vegetal. Falar um pouquinho, então, aí da minha trajetória. Eu sou natural aqui realmente da divisa Goiás-Mato Grosso, né? Sou nascido em Doverlândia, que antigamente fazia parte do município de Caiapônia, Goiás, né? Próximo a Rio Verde aqui, que seria um polo mais conhecido, né? Aí, sou filho de pequenos produtores. Naquela época ainda se falava muito das roças de toco, né? E sempre tive um apreço pela agricultura, convivi no campo até meus 7, 8 anos de idade, somente depois disso que mudei para a cidade. Então, a agricultura sempre me chamou a atenção, né? E por influência da origem, né, de trabalho no campo, eu me despertei, né, através de um colega meu, na época de vizinho de bairro, que fazia um curso técnico agrícola, né, que mais tarde veio a ser o IFMT, né, a famosa Escola Agrícola de São Vicente, né. Então, passei no processo seletivo para curso técnico agrícola e nesse curso técnico agrícola, né, me encontrei e me apaixonei pela área agronômica, né, mais pela área agronômica, né. No curso técnico a gente convive ali muito com a parte de produção animal e vegetal, e a parte de produção vegetal foi a que me despertou muita atenção, e do curso técnico vislumbrei aí fazer o curso de agronomia, do qual ingressei na Universidade Federal de Mato Grosso, e depois, posteriormente, transferi e concluí o curso de agronomia na Universidade Federal de Goiás, em Goiânia. E foi na Universidade Federal de Goiás que eu ingressei na carreira científica, tá, através das bolsas de iniciação científica, e por coincidência, né, naquele momento, o meu orientador, se chama, né, o professor Huberto José Kliman, trabalhava na área de ciência do solo, e eu lia muito ali os materiais, e eu observei que ele foi orientado do professor Malavolta. E então, eu já tinha lido muitos livros de adubação, né? ABC da adubação, ABC da análise de solo, que são livros feitos com uma linguagem mais simples, né? Desde a época da escola agrícola, e me interessei por seguir nessa carreira agronômica, né? Mais focado em solos, e aí consegui fazer estágio no Centro de Energia Nuclear na Agricultura da USP, já com o professor Malavolta, e em seguida ingressei no mestrado do Instituto Agronômico de Campinas, do qual concluí, e depois vim a Piracicaba fazer o doutorado, novamente no Sena USP, né, sob a orientação do professor Malavolta,
No IAC eu tive a orientação do Dr. Eterro Cantarella, um grande especialista na área de nitrogênio, né? E concluindo o doutorado, consegui fazer um estágio sanduíche nos Estados Unidos. Tive a oportunidade também de estudar com um pesquisador que foi um dos comprovadores da essencialidade do níquel. Regressando, terminei, fiz um pós-doutorado também, só que na Exalc, na área de bioquímica e genética nutricional de plantas. Em seguida, ingressei na Universidade Federal do Paraná e, em seguida, vim transferido para a Universidade Federal do Mato Grosso, a qual estou trabalhando aqui há cerca de 8 anos, né? Então, é um pouco do caminho aí, né? A gente para pensar, vê que já se passou bastante tempo e a gente, às vezes, não percebe que esse tempo passa tão rápido. Pois é, professor, e realmente é um caminho que trouxe muitos frutos, né? Como o senhor tem demonstrado aí, por toda a sua carreira, toda a sua trajetória. E o senhor comentou aí, para a gente dar o início aqui ao nosso podcast, sobre a essencialidade do níquel, professor. E, em cima disso, eu gostaria de fazer uma primeira pergunta. Hoje se fala muito, né, do uso da nutrição e dos elementos como uma forma de atenuar os efeitos do estresse sofrido pelas plantas, para ativação de diversas enzimas, né, enzimas antioxidantes, ou mesmo promover resistência das plantas a ataque de patógenos, né, por depressão de lignina, produção de ácido salicílico, fitolexinas, né, e a gente sabe da influência de diversos elementos, e principalmente micronutrientes, nessas funções, né, isso já foi comprovado, o cobre, o zinco, manganês e, mais recentemente, o níquel. Então, para iniciarmos esse nosso bate-papo, eu gostaria de ouvir do senhor aí e contasse um pouco sobre a história da adição do níquel à categoria de elementos essenciais, uma vez que este é um dos elementos mais recentemente alçados a essa categoria. Bom, é uma pergunta muito interessante, né? Eu acho que vale a pena a gente compartilhar isso aqui com os nossos ouvintes, né? Então, o níquel, né, falando um pouco da história do níquel, né, nós publicamos alguns artigos divulgando, pelo menos em parte, essas informações, né, um boletim no jornal Informações Agronômicas, né, que fala um pouco dessa história, né. Mas tem detalhes que é interessante a gente contar num canal desse que fica mais informal e mais próximo, né, das pessoas. Então, assim, o níquel, né, a história do níquel, né, há relatos de benefícios, né, promoção do crescimento das plantas pelo níquel, desde meados dos anos 30, 40. Então, assim, era alguns estudos que viam que uma pulverização com sais de níquel fazia com que plantas produzissem ou crescessem um pouco mais. Mas nesse período aí, ele ainda era ali, com certeza, um elemento na lista dos elementos tóxicos, né? E é importante frisar que tem algumas partes do mundo que tem os solos com altos níveis de níquel, né? Aqui mesmo, em Goiás, né, tem uma cidade chamada Niquelândia, onde os solos são extremamente ricos em níquel, né? Mas ele tinha esse caráter, né, de um elemento tóxico. E aí, né, assim, o primeiro trabalho, né, que realmente demonstrou a essencialidade do níquel foi na década de 70. Né? Cientistas australianos demonstraram, né, comprovaram que o níquel fazia parte da enzima urease. Né? É importante salientar que ele não é ativador da enzima, na verdade ele é um componente estrutural, ele faz parte do grupo prostético da enzima, né? Então, essa foi a primeira constatação, né, e a primeira comprovação da essencialidade do níquel. Então, veja, 1970. Então, nesse período aí, de 1970 até meados ali dos anos 90, né, cerca de 20 anos, esse elemento ele configurou aí na lista de benéfico, ora algum autor um pouco mais, assim, precavido, vamos dizer assim, né, colocava como tóxico, mas ele já passou a configurar na lista dos benéficos, e aí nesse período de 1980 até 1990 vieram os estudos do grupo do professor Welch,
que eu tive a oportunidade de estudar como doutorado de sanduíche, né? O grupo do Dr. Welch comprovou a essencialidade do níquel pelo critério indireto, ou seja, fez com que plantas cultivadas em soluções nutritivas ultra puras demonstrassem, então, falta de níquel, ou seja, ela morria, ela não completava o ciclo. Né? É um trabalho clássico que foi feito com cevada, que é uma gramínea, né? Então, havia até uma discussão que ele pudesse ser essencial para leguminosas, porque a urease é uma enzima que tem um papel maior em leguminosas, mas ela não deixa de existir nas gramíneas, né? Mas ele conseguiu comprovar, né, em solução nutritiva, que sem o níquel, a cevada não completava o ciclo. Para isso, foram necessários 3 cultivos sucessivos, né? Então, preparou-se a solução nutritiva, cultivou ali sem níquel, e mesmo sem níquel, a planta completou o ciclo. Coletou-se as sementes desse cultivo, fez mais um, novamente completou o ciclo. E aí, na terceira geração, essa cevada morreu, né? E aí, analisando-se as sementes, observou-se que o teor caiu grandemente nas sementes, então, apesar de ser uma exigência muito baixa, né, que a semente é capaz de nutrir aí por um ciclo, né, ou mais, mas ele também esgota, dependendo do campo que essa semente foi cultivada, né? Então, nesse caso, eles comprovaram a essencialidade pelo critério indireto, o trabalho foi publicado, né, na Science, e então, nesse período, né, mesmo, é interessante até comentar isso, né, mesmo aí desse 1990, né, entre 85 e 90, estava aí comprovado, né, pelo critério direto e indireto, mesmo assim, devido à exigência baixa, não ter nenhuma deficiência de campo, né, isso ficou nos livros, né, muitos já passaram a colocar como benéfico, alguns como essencial, e praticamente saiu lá da categoria dos tóxicos, né, mas não era uma unanimidade, né, até então, quando em 2002, né, um cientista do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, da Geórgia, né, identificou, então, uma pecan, né, no campo com deficiência de níquel. Então, esse foi um marco que aí, depois de 2002, eu diria desde 2005, né, até que essa divulgação seja mais ampla no mundo todo, eu digo que 2005 para frente, né, a gente pode dizer que já tem 15 anos, todos os livros trazem aí o níquel, né, como elemento essencial. Então, veja que para um elemento sair de tóxico a essencial é um tempo bem grande. Tem um caso aqui bem particular, que eu gosto de contar ele, né? Pesquisador do Departamento de Agricultura, o Dr. Bruce Wood, né, esteve uma vez aqui no Brasil, conosco, em eventos, e ele relatou o seguinte, que na Geórgia, onde foi identificada essa deficiência de níquel no campo, havia relatos dos produtores da nogueira, né, da pecan, de deficiência de níquel desde os anos 1918. Então, mais ou menos, lá quando foram constatadas também as primeiras evidências de promoção do crescimento devido ao níquel, né? Só que essa deficiência que já foi relatada aí, né, pelos produtores desde 1918, não se sabia o que era, né? Então, achava-se que era um patógeno, achava-se que era ali um fungo, né? uma anomalia fisiológica. Na época, pensaram que poderia ser manganês, tentaram aplicar manganês, não deu resultado. Achava-se que era o frio de uma determinada época do ano naquela região. Mesmo assim, o sintoma nunca desaparecia e tinha o sintoma com muita característica, né? Então, somente em 2002, esse pesquisador, né, com um pouco de curiosidade, vendo esses resultados de níquel, foi lá e pulverizou, né, níquel, um sulfato de níquel numa parte da planta, né, e com cerca de 3 semanas essa parte da planta que foi pulverizada recuperou totalmente as folhas e aquela anomalia, né, aquele sintoma desapareceu, né, e a outra parte que não recebeu níquel continuou com sintoma, né? Essa é uma foto muito conhecida e muito publicada nos boletins, né? Então, é um pouco dessa história, né? Então, assim, a gente, né, na ciência, a gente tem que estar sempre aberto, sempre observando, né? E até um caso, né? Depois a gente pode até falar disso rapidamente, né?
a gente está vendo aqui no Centro-Oeste, principalmente, né, as anomalias nas vagens de soja, né, principalmente esse ano, está muito claro, tem a ver um pouco aí com a restrição hídrica, provavelmente, né, alguma coisa genética, mas é um problema, né, e a gente não conhece. Quem sabe possa ser um outro elemento aí, né, o níquel, que a gente não conhece bem os teores de níquel nos nossos solos, né, ou até selênio, ou um outro micro aí, esses que estão com uma ordem de exigência muito baixa, mas da onde a gente retira e não repõe, um dia pode acabar, né? Professor, é muito legal ouvir essas histórias, né? Nós que somos aí apaixonados por agronomia, nutrição, né? A gente fica fascinado ouvindo essas histórias, né? Eu não sou mineiro, igual o Tanuri, sou matogrossense, mas eu gosto também de uma boa história. E, professor, né, seguindo nessa linha do níquel, o professor Malavolta foi um dos primeiros aqui a estar trabalhando níquel aqui no Brasil. O senhor participou, né, de algumas pesquisas junto a ele. Inclusive também a Compass, na época que se chamava Produquímica, foi a primeira empresa a desenvolver um produto que tem níquel, né, que foi comercializado no Brasil. E assim, professor, já se sabe o efeito do níquel na fixação biológica de nitrogênio, né? É muito usado na soja, o uso no tratamento de semente e aplicação foliar IV4 para potencializar, né, a fixação biológica. Mas parece também, professor, que o níquel tem um efeito aí na sanidade das plantas, né? Se o senhor puder comentar conosco isso aí. Excelente questionamento, né? Assim, foi até uma observação, né? Eu me lembro bem aí, continuando essas histórias saudosas e boas aqui, né? Eu me lembro, eu estava lá no laboratório do professor Malavolta em 2005, né? Recém-iniciando doutorado, e o professor Malavolta me pediu que comprasse um livro do professor Epstein, né? O professor Epstein é um professor centenário, né? Na área de nutrição de plantas, né? É um dos maiores cientistas aí da nutrição mineral das plantas. E havia sido publicado um livro novo do professor Epstein. E aí nós compramos esse livro a pedido do professor e ele começou a folhear, né? E lá, numa das páginas, ele viu essa foto que eu falei da Pecan, né? Que recebeu o níquel e se recuperou da deficiência, né? E aí ele me chamou lá, com os olhos até brilhando, eu me lembro, né? Empolgado, e falou, nossa, isso aqui é muito importante, né? Então tá aqui um fato que nunca foi demonstrado, né? Pela primeira vez aqui, uma pessoa encontrou deficiência de níquel no campo. Ele falou assim, vamos divulgar isso. E aí a gente escreveu lá um texto, né? Que foi publicado no Boletim de Informações Agronômicas do IPNI, né? E do qual, né, o título era Orelha de Rato, que é a atribuição da deficiência, o apelido da deficiência de níquel, né? Então, assim, nesse período aí, né, já colocando aí, 2005, então foi que houve esse start aqui no Brasil, no nosso caso, né, para difundir essa questão do níquel. E, né, a Produquímica, na época, né, hoje a Compass, né, trabalhava sempre ali com pesquisas e informações junto à equipe lá do professor Malavolta, e logo, né, com a divulgação dessas informações, nós fomos, né, o professor foi procurado para desenvolver, né, auxiliar aí a Produquímica, né, a desenvolver esse primeiro fertilizante com níquel, né, e aí foi o primeiro registro de um fertilizante com níquel junto ao Ministério da Agricultura, né. Bom, aí, mais acerca, então, da questão da fixação biológica, né? Então, da essencialidade do níquel, né, de fazer parte da urease, e que ele, então, faz parte, né, de uma enzima muito importante no processo de fixação biológica de nitrogênio, que é a hidrogenase, né, que em complementação com a nitrogenase, né, lá no rizóbio, né, no nódulo, capta, então, né, o N2 atmosféricos e forma amônia, né? Então, além desses papéis, né? Então, além desses papéis, o que se conhece, né? Um primeiro papel, né, publicado pela primeira vez no início dos anos 80, né, na Austrália, né, até pelo mesmo cientista, né, que veio a fazer parte da equipe do Dr. Welch para publicar a essencialidade do níquel, né? Eles estudaram a influência do níquel na sanidade. Então, o que eles fizeram? Um experimento muito simples também, né, para comprovar os efeitos. Era uma solução nutritiva
ultra pura, sem níquel, e uma solução nutritiva com níquel. E aí, plantas de feijão calpi foram inoculadas com ferrugem, né, para ver o progresso da doença nesses dois tipos de planta, um com níquel, o outro sem níquel. Então, o que aconteceu? A planta que foi inoculada com níquel, né, inoculada com a doença e que tinha níquel, ela teve muito pouco desenvolvimento da doença. E aquela planta que não tinha níquel e foi inoculada também com a ferrugem, ela desenvolveu muito mais lesões, né? E quando se analisou o tecido vegetal, ela tinha muito mais níquel, né? Onde recebeu níquel, e não tinha acúmulo de ureia. Na planta que não tinha níquel, tinha bastante acúmulo de ureia e o desenvolvimento maior da doença. Então, eles levantaram, né, ali era um resumo de congresso, né, em algumas das publicações que eu já escrevi como colaboradores, nós relatamos sempre esse trabalho, porque ele é um trabalho considerado clássico, né. Então, eles comprovaram ali, né, não todo o mecanismo de ação, mas comprovaram que o níquel tinha uma influência em doenças e que não era diretamente, né? Eu digo isso que é importante relatar, que se buscar na literatura, lá pela década de 50, 60, haviam muitos fungicidas registrados em diversos países como produtos fungistálticos, né? Então, assim, cloreto de níquel. Cloreto de níquel era um produto tido como fungistático, né? Então achava-se que o efeito do níquel era de ser tóxico diretamente ao fungo. E esse trabalho, ele mudou a história, né? Ele mostra que, não, nesse caso aí, em nenhum momento o patógeno teve contato direto com o níquel, né? Então, o patógeno foi inoculado na folha e o níquel estava na solução nutritiva. Então, assim, o mecanismo, né, fala-se que o níquel tem capacidade de ativar, né, a síntese de fitolexina, né, que são compostos que as plantas produzem, né, para a defesa vegetal, mas, assim, isso não é tão comprovado, mas, né, o efeito, esse sim, né, isso não tem como não dizer que foi comprovado, né, e aí realmente é um efeito do níquel sobre a planta, do qual faz com que ela tenha uma melhor capacidade, né? Pode-se dizer, talvez, uma espécie de indução de resistência, né? Sistêmica, né? Então, a presença do níquel leva a planta a estar preparada a ter uma melhor defesa, uma melhor sanidade vegetal. Então, isso é o que se tem de conhecimento. Fora isso, bem mais recente, né? Algo aí de cerca de uns 5 anos ou um pouco mais, observa-se que a urease, né, a urease é universal nas plantas, né, e tem muitas enzimas ureases nas plantas. E aparentemente, algumas ureases nas plantas, elas parecem não ter uma função tão ligada ao metabolismo de nitrogênio, mas sim atuam como compostos antifúngicos e antibacterianos. Isso é um conhecimento um pouco mais recente, aí eu diria aí de cerca de uns 5 anos ou um pouco mais, sabe? Então é esse o estado da arte aí em relação à sanidade vegetal diretamente com o níquel, né? Nossa, professor, assim, são excelentes informações que o senhor tem passado para nós aqui. A urease também atuando, vamos dizer, no sistema imunológico da planta, ajudando a combater aí os patógenos. Nossa, informação muito relevante aí para todos os nossos ouvintes. Professor, seguindo ainda essa pegada sobre sanidade, né? Desde a década de 80, aí, a gente já observa alguns trabalhos, né, falando sobre a necessidade da adição do selênio a fertilizantes. E hoje, na Instrução Normativa de 2018, a Instrução Normativa 39, a gente já observa o selênio presente no grupo dos micronutrientes, juntamente ali com cobalto e todos os demais cátions metálicos, sem nenhuma distinção entre benéficos e essenciais. E assim, diversos trabalhos falam sobre as semelhanças químicas do selênio com enxofre, né? Inclusive o selênio
passando até compor alguns aminoácidos sulfurados, e também o selênio atuando no processo de, vamos dizer assim, reforçar o sistema imunológico das plantas e combater esses estresses oxidativos, principalmente causados pelos radicais livres. Nós sabemos que o senhor vem fazendo diversos trabalhos aí com selênio aqui nos Cerrados, e eu gostaria de saber aí do senhor o que o senhor tem observado deste elemento. Excelente pergunta também, né? Acho que assim, nessa linha dos micronutrientes mais recentes, né, e funções deles, então assim, o selênio, né, pesquisas com selênio mais do ponto de vista nutricional, né? Eu acho que até é importante fazer um parênteses aqui vamos falar desse link aí do selênio com o níquel, né? Eu me lembro lá, quando eu estava estudando lá com o Dr. Ross Welch, né, eu perguntei para ele assim, por que você veio estudar níquel, né? Poderia ser um outro elemento, né, até o silício, né, que fica muito em discussão se é essencial, se é benéfico, né? Ele disse, olha, eu passei a estudar o níquel porque há algum tempo atrás, né, tinha sido comprovado por cientistas ingleses a essencialidade do níquel para humanos. Então, como a função é um pouco parecida, né, no metabolismo, então a gente julgou que se ele é essencial para humanos, ele pode ser essencial para pessoas, né? Eu estou falando isso devido ao caso do selênio, né? Porque o selênio já é comprovado ser essencial para pessoas, né? Já foi identificado, o selênio faz parte de uma enzima, né, a glutationa peroxidase, e ele é essencial, então, para humanos, né? Então, e as plantas também, ele tem uma função semelhante, uma função muito parecida nas plantas, né? Atua grandemente nesse estresse oxidativo, né? Ele faz com que as enzimas ligadas ao estresse oxidativo sejam mais eficientes, né? Então, no caso das pessoas, ele retarda o envelhecimento, né? Por reduzir esses danos provocados pelo estresse oxidativo, né? Sim, em umas palavras bem claras, eu me lembro de escutar outros plantcasts aqui, já tiveram assuntos acerca desse tema, né? Então, assim, o próprio metabolismo, seja planta ou animal, ele produz espécies reativas de oxigênio, né? Então, o que é isso? São oxigênios desbalanceados, né? O oxigênio singlet, por exemplo, né? E esses íons, né? Eles têm capacidade de causar lesões às células. E essas lesões levam ao envelhecimento, né? E aí, esse envelhecimento provoca a morte mais prematura, né? Então, por isso que ele retarda o envelhecimento. Então, as enzimas do estresse oxidativo sendo mais ativas, mais eficientes, elas minimizam, elas limpam essas espécies reativas de oxigênio e retardam o envelhecimento, né? Então, inclusive, né, no caso do selênio, então, inclusive, constatação de redução da progressão do câncer, né, devido à participação do selênio. Então, nas plantas, o efeito é muito parecido, só que um pouco menos conhecido, né? Eu acho que talvez por falta de mais estudos, né? Então, no caso do selênio, há trabalhos aí da década de 80, final dos anos 80, mostrando, comprovando a essencialidade do selênio pelo critério direto, né? Ele faz parte do RNA transferidor. Tem um trabalho muito importante publicado na revista Plant Science, usando técnicas muito modernas, né? Técnica radiomarcadas, muito precisa, mostrando que o RNA transferidor contém selênio e é universal nas plantas. E lembrando que o RNA transferidor é essencial para a síntese de proteínas, então ele seria aí um elemento essencial. Então, isso é um indicativo lá que o professor Malavolta sempre colocava nos livros, né? Mas agora, mais recentemente, tem surgido publicações a respeito de efeitos do selênio em doenças, né? Então, somente dele retardar esses efeitos do estresse oxidativo, então é um fato, é um efeito que pode beneficiar o desenvolvimento das plantas, mas os trabalhos recentes têm demonstrado que plantas, né, sementes de plantas pré-tratadas com selênio, inibe a germinação de patógenos, né? Esclerotínia, agora trabalho recente de 2019, foi demonstrado isso, né? Em 2019, houve uma conferência mundial de selênio na China, final de 2019,
do qual eu participei, e me lembro que esse foi um dos trabalhos de destaque do Congresso, né? Não se sabe muito bem os mecanismos, se é um efeito mais direto sobre o patógeno, mas o fato é que, aparentemente, ele reduz a produção de ácido e atua sobre o sistema antioxidante do fungo, do patógeno, reduzindo o efeito dele sobre a planta, né? Então, isso não é muito claro, né? Um outro grupo de trabalho, né, mostra que ele também tem um efeito muito grande na aumentar o microbioma, né? A diversidade de micro-organismos que são benéficos às plantas e, nesse caso, poderia ser antacogênicos aos fungos patogênicos, por exemplo, né? Então, seria um efeito, talvez, indireto nesse caso, mas permeia por aí. Mas são trabalhos bem recentes, né? Isso aí, estou falando coisas dos 2 últimos anos aí, que começou a ficar um pouco mais claro, tá? Continuando no selênio, professor, por exemplo, a soja é uma cultura que é muito rica em proteína e, infelizmente, ainda não se paga a mais por esse teor de proteína nos grãos, né? Igual outras culturas que pagam por qualidade, igual o trigo, já tem um bônus ali pela qualidade. Mas futuramente eu creio que a soja talvez vão começar a ganhar algum bônus aí, porque a gente vai entregando uma soja com maior teor de proteína. E parece que o selênio, professor, tem um papel bem bacana nessa parte aí de proteína, né? Seria mais no sentido de biofortificação, né? Inclusive, assim, eu não conhecia muito sobre biofortificação, fui aprender com o senhor, eu tive aula com o senhor lá no doutorado em Cuiabá. Se o senhor puder falar um pouco mais para nós aí sobre como que o selênio ajuda nessa formação de proteína e na qualidade dos produtos agrícolas. Excelente colocação, né? O produtor, né, hoje não é ainda, né, muito bem retribuído pela qualidade da proteína, né, muito mais pelo global, né, mas é um mercado e ele existe, e eu não tenho dúvidas que ele deve ser um mercado que vai ser valorizado no futuro, dada o valor que se tem da proteína da soja para alimentar boa parte da proteína que chega às nossas mesas, né, direta ou indiretamente passa por esse ciclo, né, da cultura da soja, as rações que vão para os animais, né, e depois acaba chegando na proteína da nossa mesa, né. Então, assim, a participação do selênio, que a gente conhece, né, assim, tanto do ponto de vista do efeito dele, de qualidade sobre o organismo humano, né, mas, assim, há uma relação, né, talvez um pouco intermediada até pelo enxofre, né. Então, proteínas que contêm enxofre, né, e que podem ser substituídas por selênio, elas geralmente são proteínas que têm uma atividade mais eficiente. Então, considera-se até um efeito do selênio no metabolismo de nitrogênio, né? Um efeito aí seria um efeito indireto, mas um efeito interessante, né? De melhorar a qualidade proteica através dessa via, né? Então, às vezes a gente não pode negar que seria também efeitos indiretos, né? À medida que né, como comprovações recentes aí do efeito na sanidade, né? E também no efeito da atenuação de estresse. Mas, além, né, da qualidade da proteína, a qualidade do próprio selênio, né? Então, eu acredito ser algo muito importante, estratégico no futuro, né? Que algum consumidor que venha comprar uma soja no Brasil, né, ele olhar tanto a proteína bruta, mas quanto a qualidade, né, o quanto de selênio, por exemplo, tem nessa soja, né, que vai ter um benefício aí para a alimentação humana, né, então isso não tenho dúvidas, e a própria contribuição local, né, o solo de cerrado, todos os trabalhos realizados com solos de cerrado, avaliando selênio, se demonstraram deficientes em selênio. Então, isso vai beneficiar tanto o público local quanto as exportações para melhorar a qualidade da proteína, né? Professor, voltando a um assunto que o senhor comentou lá no início da nossa conversa, né? Nós observamos muito esse ano as anomalias nas vagens de soja, né? Apareceu bastante regiões, né?
Será que isso não poderia estar associado a algum desbalanço metabólico de algum micronutriente? Qual a opinião do senhor sobre esse assunto? Olha, assim, esse negócio tá aumentando, né? Na safra passada já teve, esse ano parece que foi muito maior, né? Tem sido bastante estudado aí por colegas, né? E cada um com alguma especialidade, né? Então, assim, não só puxando a sardinha para o nosso lado da fisiologia, mas, obviamente, existe uma chance, sim, né? Como eu falei agora há pouco, né? Os produtores de pecan nos Estados Unidos viam deficiência de selênio desde 1918 e somente em 2002 foram ter o problema resolvido, né? Não que isso limitasse a produtividade severamente, mas poderiam produzir muito mais se tivesse corrigido, né, a deficiência do níquel, né? Então, assim, não está descartado ser uma deficiência de um micronutriente, né? Se a gente for falar de alguns candidatos, seriam esses dos quais a gente, pelo menos num primeiro momento, a gente conhece, né? Seria aí molibdênio, níquel, cobalto, né? Aí o selênio, segundo eu me lembro, o professor Malavolta, né, durante o estudioso da nutrição de plantas, ele falava que o crômio também é um dos elementos que no futuro possa ter alguma função para as plantas, inclusive ele faz parte do metabolismo, ele tem influência no metabolismo de glicose, né, e nós estamos falando de uma anomalia que, assim, o pouco que eu acompanhei, né, sobre isso, ela apresenta já no final do ciclo, né, as plantas já estão com as vagens formadas, transferindo os metabólitos para os grãos, né, então, assim, e mais, plantas de alto potencial, que se manifestam, geralmente são as plantas de alto potencial produtivo, então provavelmente é um desbalanço nutricional, né, fisiológico, ali, bioquímico, provocado por uma questão de ambiente. Isso é o que é quase que um consenso hoje, né? O efeito mais de doença já está um pouco descartado, né? Assim, pelo menos nesse momento. Pode ser que surjam outras evidências futuras, né? Mas provavelmente é um efeito nesse sentido, né? Então, se a gente observar uma planta já em final de ciclo, é um momento crítico para a planta, ela está transferindo os metabólitos que estão nas folhas para os grãos, e ela depende muito de energia já acumulada. E então, eu não descarto ser aí, ter a participação aí de um desses micronutrientes que nós temos pouco conhecimento em termos de exigência no campo, né? Pois bem, professor, realmente são informações que a gente tem que ficar atento aí, né? Tudo ainda muito novo e precisa ainda realmente de um pouco mais de aprofundamento científico para realmente diagnosticar a causa dessa anomalia, mas realmente acredito que a nutrição possa sim contribuir com a sanidade ou principalmente atenuar esses efeitos. Professor, já indo aí para o final, uma vez que o Tiago comentou, eu gosto aí de algumas histórias, aproveitando aí toda essa bagagem que o senhor traz consigo, o senhor, além de ser um profundo conhecedor, né, da fisiologia e da nutrição de plantas, a gente já observou aqui durante o nosso podcast que também é um exímio conhecedor da história da evolução da fisiologia e da nutrição. E teve contato, né, com essa história de forma indireta também, através do professor Malavolta, chegando a conhecer importantes, né, pesquisadores dessas áreas. Teria alguma passagem aí que o senhor ainda não relatou, que gostaria de compartilhar conosco, que mereça ser registrada aqui no nosso podcast e que possa também ser compartilhada com as novas gerações, né, com os novos profissionais que vêm aí? Acho que é uma passagem bem interessante que eu me lembro, né? A gente gostava de ficar lá no laboratório de nutrição de plantas, né? E o professor Malavolta, assim, a gente é um discípulo lá dele, né? E tem um importante papel aí, acho que de continuar essa difusão desse conhecimento, né? E ele gostava muito de contar histórias, né? E histórias muito, muito gostosas, né? Assim, a gente como entusiasta da nutrição de plantas ficava muito, muito agraciado de ouvi-las, né? E uma passagem bem interessante, eu me lembro quando eu estava
se preparando até para ir fazer o doutorado de sanduíche lá com o Dr. Ross Welch, né? E ele estava me contando, né, sobre o pós-doc dele, né? O professor Malavolta fez pós-doc na Universidade da Califórnia, em Berkeley, né? Lá no final dos anos 40, né? Imagina. Então, se confunde aí com a história da nutrição das plantas, né? E o professor Malavolta me disse que ele tinha contatos via cartas, né? Para poder fazer o pós-doc dele com o Rogla, né? O famoso Rogla das soluções nutritivas de Rogla, né? E aí, infelizmente, ele faleceu um pouco antes, mas ele manteve o contato lá com os discípulos do Rogla, né? E os discípulos do Rogla eram Arnold e Stout. E na ocasião, né, ele tinha contato com o professor Stout, né? E ele veio a ser orientado de pós-doc do professor Stout, né? Naquele período lá, ele convivia muito, segundo ele, no laboratório com o professor Epstein, né? Que eu me comentei que é um dos cientistas aí centenários e ainda na ativa, né, da área de nutrição de plantas, né? Não saberia precisar. Eu estive com o professor Epstein num congresso de silício em Uberlândia, se eu não me engano foi 2005 ou 2006, eu não tenho certeza agora, né? E o professor Epstein já era octogenário, né? Então eu tenho certeza que ele tem mais de 100 anos e ainda continua trabalhando, né? Então, naquela época, o professor Epstein era aluno do Arnold, né? Do outro pesquisador dos critérios de essencialidade, né? Então, se a gente observar lá nos livros, né, o critério de essencialidade segundo Arnold e Stout, né, que foram os descobridores da essencialidade do molibdênio, né? E até um caso bem aqui que contrasta com a nossa questão de hoje, né? O Arnold e Stout, isso está no início de um dos capítulos do livro do professor Malavolta, comentaram, né, quando eles descobriram a essencialidade do molibdênio, né? Eles disseram, olha, está aqui comprovado nesse artigo a essencialidade do molibdênio, né? Então, sem molibdênio, as plantas não completaram bem o seu ciclo, mas eles disseram o seguinte, olha, como a exigência é muito baixa, acredita-se que isso seja talvez apenas uma demonstração de laboratório. Isso os próprios autores colocaram, né? Sendo ali muito humildes no caso, né? Mas, né, um pouco mais tarde, alguns anos aí, uns 30 anos depois, se não me engano, 20 anos depois, milhares de hectares de pastagens, principalmente leguminosas, foram encontradas deficientes em molibdênio na Austrália. Então, volta a esse caso nosso aí das anomalias, né? Assim, a gente não pode descartar essa hipótese de ser um desses micronutrientes, né, fazendo também menção à questão do níquel lá, que os produtores de pecan, então, tinha também, né? Então, esse fato é um fato bem interessante, né, que o professor Malavolta me contou lá para nós todos no laboratório, né? Inclusive, ele relatava também que naquele período que ele estava lá fazendo o pós-doc, Calvin, né, do ciclo de Calvin, que a gente, aí é um momento que a gente até assusta quando fala, nossa, ciclo de Calvin, né, porque aí eu acho que fica indiscutível, né, qualquer pessoa que fez aí segundo grau estudou fotossíntese, né, mesmo que bem superficial, mas estudou, né, segundo o professor Malavolta, naquela época que ele estava lá fazendo o pós-doc, Calvin estava lá estudando, elucidando o ciclo de Calvin, né, que poucos anos depois, né, isso era 1948, 49, poucos anos depois foi publicado o ciclo de Calvin, né, e Calvin ganhou o prêmio Nobel por essa descoberta, né, e outro fato que eu me lembro também, que era extremamente interessante, acho que o último caso aí, para a gente fechar aqui, ele me disse que naquele tempo que eles estudavam lá era bastante complicado, né, não tinha os agentes quelantes que ajudam tanto hoje nós na agricultura, né, a ter fertilizantes aí, a aplicação foliar, os estudos de hidroponia, né, o quanto se produz alimento em alta quantidade e qualidade em hidroponia, e naquela época que ele estava estudando lá, segundo ele, não tinha ainda desenvolvido os agentes quelantes, né, então as plantas cresciam em soluções nutritivas com todos os nutrientes menos ferro, né, e no outro dia
a planta era mudada para outra solução nutritiva com todos os nutrientes menos fósforo, porque se tiver ali na solução nutritiva fósforo e o ferro, com certeza vai haver precipitação, né, de compostos de fosfato, né, com ferro. Então, imagine que isso parece tão distante, né, mas assim, de dizer que a gente conheceu as pessoas que vivenciou isso, né, nós estamos falando de coisas aí de cerca de 70, 50 anos, né, então a nutrição de plantas ainda é algo que tem muito a crescer, né, com as ferramentas que temos hoje de engenharia genética e de capacidade de molecular, né? Então, eu acho que isso ainda tem muito a crescer. É um assunto muito importante e eu vejo como uma pena nossas universidades têm diminuído muito esses estudos mais aprofundados de mecanismos de funcionamento e mecanismos aí de metabolismo da planta, vamos dizer assim, né? Professor, eu sou suspeito por ser um apaixonado por nutrição e posso dizer com total sinceridade que poderia passar aqui o resto do dia conversando e escutando esses casos, né? Tamanha informação e tamanha relevância para a nutrição e para o nosso agronegócio. Mas devido ao tempo, a gente vai chegando ao final de mais esse podcast e eu gostaria, professor, de deixar aí aberto um momento para o senhor passar uma mensagem, fique à vontade para falar com os nossos ouvintes, passar a mensagem que achar devida. Bom, eu só tenho a agradecer a abertura, a possibilidade de estar vindo aqui falar nesse canal, né? Eu acho que é parte do nosso papel, num momento tão crítico que nós estamos na nossa sociedade, né? Eu acho que a gente, depois, né, eu não sei quando, mas passado essa turbulência de pandemia, acho que nossa sociedade deve repensar um pouco, né, nos caminhos dela própria e mais dizer assim, as pessoas que estão aqui nos ouvindo, que não desanimar, né, seguir em frente, para os jovens que estão aí nas universidades, os estudantes, né, dizer que faça o que goste, se dedique, né, porque quando você faz o que você gosta e se dedica, o limite é muito pequeno, né? O limite é muito pequeno. Eu falo isso porque vim de um meio muito, muito humilde, muito do interior, né? E hoje estou aqui, quase perto desse mesmo meio, né? Por uma opção de vida, trabalhar aqui na Universidade Federal de Mato Grosso. Tive a oportunidade de trabalhar em outras universidades, como a grande Universidade Federal do Paraná, como trabalhei há algum tempo, mas optei até por vir aqui para Mato Grosso, porque eu acho que aqui eu contribuo mais do que talvez em outros centros, né? Não desfazendo desses outros centros, mas eu ao longo do tempo descobri muito isso, que eu posso fazer mais a diferença aqui, né? E eu me lembro muito de uma passagem, né? Na época que eu estava terminando meu doutorado aí em Piracicaba, né, no Centro de Energia Nuclear da Agricultura da USP, né, eu recebi o prêmio de jovem cientista da Academia Brasileira de Ciências, né, e quando eu recebi o prêmio lá no Rio de Janeiro, eu me lembro bem que o presidente da academia escreveu lá no mural, né, que assim as pessoas, né, a capacidade de produção e de ser um bom cientista, um bom profissional, ele não tem lugar para nascer, né? E ele nasce em qualquer lugar do mundo, né? Então, por isso que eu digo, quem tem objetivos e gosta das coisas na vida, o que precisa são poucas ferramentas. É ter vontade e ter dedicação e não desistir do sonho nunca, né? E aí, há como chegar lá, né? Obrigado, professor, por essa mensagem a todos. E realmente hoje aqui foi um dia de grandes aprendizados. Tiago, fique à vontade aí para fazer as suas considerações e os seus comentários. Agradecer ao professor por ter aceito o convite, estar participando conosco. Com certeza esse episódio vai ser um grande sucesso. Nossos ouvintes devem estar adorando aí ouvir essas histórias, ouvir essas novas informações. Com certeza aí o deslocamento de uma fazenda para outra, de um município para o outro, aí o pessoal está ligado aí ouvindo. E com certeza a viagem vai passar rápido, ouvindo essas histórias boas, né? Com certeza vai chegar no destino rápido e vai perceber, né?
gente agradece aí, professor, né? A Compass Minerals está à disposição, né, do senhor, que precisar, estamos aí. Com certeza, viu, Thiago? Não tenho sombra de dúvidas que esse será um podcast que terá muito sucesso. Professor, mais uma vez, aproveitando aí as palavras do nosso amigo Thiago Castagnon, gostaríamos de agradecer a presença do senhor aqui conosco hoje, da Universidade Federal do Mato Grosso, por disponibilizá-lo. E, com certeza, essas informações ajudarão no desenvolvimento e na elucidação de diversos ouvintes aqui hoje. Tá? Bom, pessoal, assim, nós finalizamos hoje aqui mais uma edição do Plantcast, o primeiro podcast de Fisiologia e Nutrição de Plantas do Brasil, promovido pela Compass Minerals. O Plantcast é uma produção da Compass Minerals Plant Nutrition. A gente inova e nutre. O agro cresce.